É o refresco. Pessoal, depois da sacanagem que eu fiz com o Manuel... Bota um boné aí, Manu, cara. Por Não nada, tem cara. boné que Bota um boné. caiba. Vamos lá, Manuel, pode puxar. Sobre tudo que foi falado ali da tradicionalidade, eu concordo quando o pessoal comentou, acho que foi o Ronaldo, o Sandro, o Zé, o Cristiano, sobre o que tem que tomar o cuidado quando elas foram pesquisadas. E também comentei antes que um erro que a gente pode estar falando sobre datas quando foram lançadas, daqui a 20 anos, daqui a pouco, nossos dançarinos vão estar aqui no nosso lugar fazendo estudo e também afirmando que tudo que a gente está fazendo também é de alguma forma errada por causa da evolução, aquela que o Robson citou. E eu fico a dúvida sobre tudo isso que foi falado dentro da tradicionalidade. E as regiões? Como é que explica o pezinho foi pesquisado em tal região do Rio Grande do Sul, que teve a influência do colonizador e tal, tudo que a gente já sabe, mas de que forma que a gente vai poder representar, e sem esquecer essa parte da regionalidade. Hoje a gente se vê, e isso também é muito por conta da forma como a gente é avaliado, todos os grupos, 40 grupos que a gente vê no final de semana do Enarte, dançando quase todos da mesma forma. E se esquece que o gaúcho da Serra dançou de uma forma, o da fronteira outra, e assim por diante. Então, de que forma os amigos aí que têm mais conhecimento de causa podiam explicar isso para nós, a tradicionalidade, explicando junto a regionalidade, sem esquecer essa parte. Essa é a minha pergunta. Manuel, baita pergunta, até porque quando a gente fala em negros, vou dar um exemplo saindo da gente aqui, né? Quando a gente fala em negros, a gente vê, todo mundo fala que eles vêm da África, mas o que a gente esquece é que a África é um continente, né? E o que nós temos lá? Vários tipos de lugares e características diferentes. Nós temos Jeje, Nagô, nós temos várias culturas, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, o rito do Candomblé, por exemplo, lá na Bahia é totalmente diferente do que a gente tem da Umbanda aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós somos negros das partes diferentes. E o que acontece com o Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Quando se fala em gaúcho, a gente pensa que é tudo igual. Mas, na verdade, a gente tem algumas características diferentes e peculiares devido às regiões. Por exemplo, a região da Serra é característica, um jeito de ser do gaúcho. A região da fronteira é característica, um jeito de ser do gaúcho. E a região das Missões é um jeito característico de ser do gaúcho. E, logicamente, a região de Pelotas tem um jeito característico do gaúcho. E assim como a gente também tem a região do centro e das capitais das grandes cidades, tem uma característica de ser do gaúcho. Mas legal isso aí de ter levantado. Alguém quer seguir? Eu acho que... Posso só... Deve. Antigamente, olhando a nossa competição maior, o Enarte, eu acho que era muito mais rico antigamente, 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente podia ver vários tipos de dança, todas respeitando a tradicionalidade da história da dança, mas também era muito mais respeitado a regionalidade. Hoje, em busca, daí, claro que a gente não está falando de avaliação, mas em busca disso, que é o que a gente faz, hoje em dia todo mundo acaba sendo moldado de uma mesma forma. Então, eu acho que nessa parte o nosso festival perdeu muito, porque a gente faz de uma forma todo mundo igual, independente da sua região, do que os seus realmente antepassados fizeram na sua região, e acabou moldando de alguma forma, né? Então, acho que antigamente o nosso festival era muito mais rico, porque respeitava mais essa regionalidade. Tony? Vai? Eu também. Então, Pablo, na verdade, assim, ó, eu entendo essa questão da regionalidade e eu acho que ela tem uma importância que tem que ser relevante. Mas será que toda vez que a gente trabalhar muito em cima da regionalidade, não fica entreaberto o gosto pessoal na avaliação? Pablo, não sei te dizer. Se eu fiz isso, te peço desculpa quando eu era avaliador. Eu gosto mais do estilo da fronteira. Deixa eu fazer uma colocação aqui, Tony. Assim, vai, Ficha. Diante de tudo que a gente já passou, né? E como eu digo, eu posso falar de 2014 até 2017, que é quando a gente trabalhou nisso. A gente também entendeu a dificuldade e viu essa ausência da regionalidade. Em algum momento da história do MTG, ele, né, se perdeu com essa questão. Talvez por despreparo, talvez porque não deu a devida atenção.
Eu vejo que isso era muito rico na época do IGTF. O IGTF tinha essa preocupação, mas também ele era focado nesse tipo de trabalho, né? O MTG, ele depois tentou realizar esse trabalho, mas daí era voluntário e não conseguiu o devido aprofundamento. E limou a regionalidade. Por isso que não existe. Eu entendo que principalmente pela falta de tempo para preparar corretamente a comissão avaliadora, para ela poder entender essa regionalidade, para, como o Pablo falou, a gente não cair no gosto pessoal do avaliador, e sim ele entender o que é uma dança de fronteira, o que é uma dança serrana, o que é uma dança de litoral, que tem as suas devidas características muito bem explícitas, né? E aí fica essa questão no ar. Hoje dá para avaliar isso? Não dá. Hoje, como avaliação, não dá, porque não há o preparo correto para esse tipo de coisa. Existe a necessidade de um estudo muito profundo para resgatar essa regionalidade e aí depois se colocar em prática novamente. Até porque se eu disser assim, o pessoal da Serra sabe me dizer como é que dança o estilo serrano? O pessoal do litoral, Robson, o pessoal sabe resgatar o estilo litorâneo de dançar? Tony, perguntar para o Bolinha, o pessoal sabe resgatar o estilo fronteiriço do Alegrete da dançar? E aí? Acho que dos que tu perguntou agora, Fishball, acho que todos sabem, né? O que se tem de diferença é que durante a evolução, o quadro normal, né? Existem pessoas que são da edição desse livro do MTG agora, com danças tradicionais, que é um compêndio, que é muito e que reduz, ou que seja, que sintetiza a dança. E existem pessoas que tu perguntou agora, que vêm de uma época, por exemplo, eu e o Robson, e o Ronaldo Estevam que está aí, e talvez o Sandro, a gente é meio autodidata, porque na minha época, vou explicar para vocês isso bem ao vivo, o Robson deve lembrar disso. Tudo que era bom, o Robson vinha de Porto Alegre, não era? Nós aqui se ralava, e o Rodrigo Gil é assim, e os guris, o Rinaldo, os guris todos de fronteira aqui, tudo que era bom era de Porto Alegre. Tu ligasse para alguém, em qualquer lugar, GTF, MTG, indicavam um professor lá de Porto Alegre para vir te dar aula. Eu me lembro quando esses professores vieram para ter contato comigo, o que nós éramos descontados, e alguns nomes que eu não vou citar, mas que eu cheguei para ele, queria que eu fizesse mais uma figura no Duas Damas, coisas incríveis aconteceram com a gente, mas a gente era autodidata porque a gente lia, a gente não tinha o contato com o Paixão. Eu, quando fui ter o contato com o Paixão, eu fiquei apaixonado, eu simplesmente era meu ídolo. Eu tinha um quadro do lado da cama e eu detestava o IGTF e os responsáveis. Eu conheci o IGTF e me disse assim, mas que cara, Gerson Praxedes é o cara mais técnico do mundo. Esse cara sabe muito, sabe? E foi ele que me ensinou a estudar depois de ter um contato com ele. Então, isso era diferente. Então, tipo, se perguntar para o Rob, sabe como é que é o litoral? Ele vai dizer que sabe. Assim, como é que é, vai ficar fácil de responder, de dizer as características de cada um. Mas vai, Robson, tua vez. Cara, assim, eu acho que não é uma questão de resgate, mas é uma questão de vivência de todo mundo, né? O Tony, perfeito agora. A gente dançou Rilo no contratempo, cara. A gente dançou Rilo no contratempo, a gente conseguiu fazer isso. A gente treinou para fazer uma coisa que é dificílima. E a gente fez toda a dança, do início ao fim, com o professor de Porto Alegre, porque ele queria testar isso, achou bonito, sei lá. Enfim, tudo era assim. Então, a questão da regionalidade, eu acho que tem muito, muito, muito a ver com conhecimento das pessoas. Não só a questão de conhecimento didático ou pedagógico, mas a vivência do lugar, né? E aí não tem como tu dizer a gente falar sobre resgate, a gente tem que falar sobre vivência, o que se vive no momento, o que se vive o que é peculiar àquela região, desde da questão de climatização, da questão de relevo, geografia, tudo interfere na vivência do ser humano. E assim, o habitat dele torna ele o ser que ele é. Então, a regionalidade tem a ver com isso. Então, não é resgate, é vivência. Eu penso assim, para não me estender, porque senão eu falo, sabe, né? Não, vou puxar outro detalhe, por exemplo. Falar uma coisinha, professor. Tempo, dá uma pausa aí. Eu já libero de novo, só levantar. Eu queria falar. Eu vou
O Fecha os Cláudio e o Thiago estão microfones. com a mão levantada faz tempo. Fecha o microfone, eu vou passar de volta depois para a Maíra, e aí ela vai dizer, quem estava com a mão tem direito. Então, pela ordem. Vamos assim, ó, deixa eu dizer para vocês assim, com muita tranquilidade, tá? A grande maioria das pessoas conhecem os grupos que vocês têm sempre o contato nos seus eventos aí. Mas se eu pegar Pelotas tem 3 grupos que são finalistas. Nenhum deles é igual. Eles têm identidades características dentro de uma própria região. Se tu pegar a Serra, eles têm uma identidade. Cara, se tu pegar o mega campeão universal, que é o Aldeia dos Anjos, mudam-se os estilos, mudam-se os arranjos, mas eles continuam com o seu jeito de ser. Então tem um pouco da peculiaridade da identidade também. Eu só falei isso por cima porque a gente fica muito preso ao festival, tá? Não estou questionando o Aldeia, longe disso, né? O dia que eu for 12 vezes campeão, eu vou questionar o Aldeia. Até lá eu fico estudando dança, tá? Não é isso que eu quis fazer. O que eu quis colocar no momento é que, além da característica regional, existe uma identidade dos grupos. Como vocês não veem os grupos da Uruguaiana dançando toda hora, vocês não veem os grupos de Livramento, vocês não veem como é que é a mulher de Livramento, vocês, desculpa, nós não vemos, tá? Nós vamos moldando por aquilo que é mais próximo do campeão. E nós vamos mudando o comportamento da mulher de Uruguaiana, nós vamos mudando o comportamento da mulher de Livramento, e elas falam leite quente, tá? E é diferente, tá? Então, a característica regional delas fica se moldando ao que é necessário naquele momento. Se a gente entrar na avaliação, a gente vai pender para esse lado. Então, não vamos tentar não entrar na avaliação. Maíra, está contigo, quem é que tem voz? O Cláudio, o Thiago, o Matheus e a Amanda. Sigam a sequência, pode ser o primeiro. Então, eu primeiro? Não consigo apertar o botão de querer. Cláudio. Vai comigo. Questão aqui questão não, uma colocação de total, sei lá, de total leigo quase no assunto. Essa questão da regionalidade realmente influi bastante. E outra coisa toda ação que é feita é pensada, formulada primeiro na linguagem. Então, se a pessoa não tem um domínio da linguagem, ela não vai saber do que se trata. Aqui em São Paulo, nós começamos a dar aula de gente zero, não só zero em dança, mas com mania de outras danças. Aqui em São Paulo, tem gente que vinha com mania já de sertanejo, por exemplo. E para tirar aquela mania, para colocar nas danças tradicionais, é uma dificuldade. Daí, se a gente pega, como foi colocado num dos vídeos atrás lá, olhando apenas o manual e falando, a rancheira de carreirinha, o exemplo que foi dado, 7 passos de juntar, galopeados. Se eu falasse isso pro pessoal aqui, e aqui não é só o pessoal de São Paulo, acho que eu tinha um dos grupos mais miscigenados do Brasil, aqui tinha paranaense, mineiro, paulista, carioca, cearense, alagoano e baiano. Tinha até uns 2 ou 3 gaúchos, pra você ter uma ideia. Então, se falar que é um galopeado, 15 metros de tablado ia ficar pequeno para eles, né? E outra coisa também, uma palavra que foi colocada também nos vídeos atrás, de brejeiro. Ninguém sabe o que é brejeiro. Brejeiro aqui é, sei lá, o cara que vai caçar rã no brejo, né? Ele tem que saber o que é isso. Então, a regionalidade é uma coisa importante, mas a gente tem que saber o que se passa. Então, a gente aqui de São Paulo vai seguir o quê? Tem que ter um ponto em comum para a gente ter um norte, para a gente saber o que tem que fazer. Essa é a minha colocação aí. Não sei se eu falei besteira aí, me desculpe. Não, Cláudio, show de bola. Cláudio, no caso vocês fora do Rio Grande do Sul, que são gaúchos, na verdade, por estilo de vida, por opção, né? Gaúchos por opção, vocês têm a possibilidade de representar as nossas regiões e, inclusive, criar quadros artísticos. Mas o que tu falou é muito importante, muito interessante de ser recordado.
antes de tu executar alguma coisa, de fazer alguma coisa, tu tem que ter profundo conhecimento sobre o que é aquela raiz, senão tu vai acabar deturpando, tá? É mais ou menos a dica que eu te dou. Quem é que vem na sequência, Maíra? Tiago. Bueno, gente, na verdade, dentro daquilo que o Tony até comentou sobre essa ideia dentro dessa ideia de regionalidade, ele falou sobre identidade, né? E eu acho que vai um pouco além também. Assim como ele citou o exemplo de Pelotas, o exemplo de Caxias, que foi uma questão que nós levantamos ano passado no painel de início do ano que o MTG organizou, a questão toda que eu vejo é que isso vai além em função de que não existiam apenas charqueadores em Pelotas, por exemplo, né? Assim como tu não pode dizer, hoje em dia, de repente, as pessoas olhem para Caxias e enxerguem, sei lá, por exemplo, um grupo de lá, Heróis Farroupilhas, né? O estilo de dança do Heróis não necessariamente é o mesmo estilo que o Honda Charrua dançava 10 anos atrás, que era o famoso e conhecido estilo serrano de dançar. Então, eu acho que vai muito em função de identidade, como o Tony disse, mas também da gente compreender que as coisas elas não podem ser generalizadas. Nós temos que entender o gaúcho não somente por suas regiões, mas por suas identidades, por suas influências. Aqui em Pelotas mesmo, obviamente a gente sabe da maior parte da colonização, mas como nós vamos dizer que a principal característica ou que a real identidade do pelotense é o charqueador, quando a maior parte da população, né, sempre foi, né, desde que começou o processo de escravização dos negros. Então, esse cuidado que a gente tem que tomar, e eu acho que isso também é o que torna muito difícil a avaliação pelo que é regional, né, e acaba se avaliando muito mais, valorizando a identidade de cada grupo. Né? Acho que só para colaborar, ou para alguém me questionar a respeito, ou colocar em dúvida o que eu estou dizendo, né, caso eu esteja errado, né, cometendo algum engano aí na minha fala. Era isso. Maíra, quem mais? Matheus e depois Amanda. Bom, eu ia corroborar com tanto que o Tony falou quanto que o Thiago falou, né, a questão da identidade. Eu acho que da identidade e da regionalidade, acho que muitas coisas permeiam para essa composição da identidade, né? Uma coisa que se perdeu muito também era a característica musical dos grupos. Antigamente nós chegávamos no ginásio, nós reconhecíamos o grupo de dança, né, também corroborando para essa identidade pela voz dos seus músicos, né, pelo conjunto musical. E eu também me questiono, e aí eu volto um pouco na nossa discussão anterior, que não me convenci das respostas dos colegas, entendo, porém não comungo da mesma opinião, né, de que das pesquisas, enfim, de termos mais conhecimentos, aí acabou evoluindo para o que se tem hoje, né, e a pesquisa evoluiu e isso possivelmente seja o nosso mais tradicional. Eu não entendo dessa forma. E aí entra um pouco no mérito também, longe de mim julgar se está certo, se está errado, pelo número de títulos que o Aldeia tem, mas acho que isso vem o que o Aldeia prega vem em contra a isso que foi dito da evolução, né? Porque se mantém o mesmo estilo, se mantém, né, aquela velha frase que o Tony falou, e acredito que isso se choque. Não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas estou dizendo que se choca com o que alguns de vocês defenderam em cima da ideia do Robson, né? E hoje o nosso concurso, ele faz com que muitos grupos talvez imitem ou se aproximem, né, dos grupos maiores campeões, né, para talvez tentar chegar nesse mesmo êxito. E acabam perdendo as suas características, tanto regionais quanto de identidade, né? Matheus, então, vou ter que cortar, tá? Eu vou ter que cortar, porque a gente tem um combinado de não voltar para a caixa. A gente não pode voltar para a caixa. O que acontece? Se a gente entrar de volta para o festival, a gente sai do estudo geral, assim, não me entenda mal, entendeu? E o que acontece? A gente está sempre se reportando ao festival. Talvez eu tenha errado em reportar o Aldeia assim como referência, tá? Mas o que eu quis dizer é que as pessoas não conheciam as outras regiões e nem grandes grupos que tem aqui que ficam concorrendo aqui, né? Então, me leva a mal, quer dizer, pode reformular concluir o que tu estava dizendo,
Mas não vamos voltar para... Não, na verdade, o foco nem era essa parte. Assim, o meu foco era a questão de, justamente daquela... De eu não ter... De eu ainda achar que ficou em choque a questão e vaga. Porque o conhecimento, a pesquisa agregou, se estudou mais, né? E aí eu não consigo entender o fato de... porque quer dizer que o nosso gaúcho, ele pensava numa forma de oferecer a mão, ele trabalhava numa intencionalidade. Eu acredito que isso não era o tradicional, acredito que isso não se pensava na hora de fazer. O gaúcho, o entendimento, claro, posso estar sendo leigo, né? Ele era mais tudo no grosso modo, né? De forma mais simplória. Eu acho que se a gente busca realmente o tradicional, nós estamos bem longe disso. Mas enfim. Perfeito. Maíra, na sequência. O Sandro estava pedindo antes um pouquinho da Amanda. Então, o Sandro, depois a Amanda e acho que depois o Robson pediu também. Eu preciso falar depois também. Pessoal, vamos lá então. Pessoal, desculpa, Sandro, de cortar. Vamos tentar. Pode falar. Vamos tentar sair da caixa, tá? Nós estamos falando a nível cultural, tá? Não é o caso do Sandro, só pra gente. Se a gente for voltar porque o festival, aí a gente vai... É justamente isso. É bem isso, Tony. Eu acho que enquanto nós fizermos o que o festival, o sistema, a avaliação atual for considerar como certo ou errado, enfim, a gente vai estar dentro dessa caixinha, né? Eu acredito assim, que uma avaliação, eu já passei pela mesa avaliadora, eu acho que uma avaliação ela não pode ditar o que tu tem que fazer. É o teu grupo, o teu trabalho que tem que ter convicção em quê? No estudo, na pesquisa, no conhecimento, para fazer com que esse trabalho apareça na sala. Independente do que vai ser feito, se vai ser observado, avaliado, se vai ser contemplado. Eu vejo assim, que nós nos distanciamos muito. Eu achei muito interessante o que você falou ali, referente a, Tony falou, referente que a dança, a música, o conjunto de tudo é uma coisa só. E nós nos afastamos dessa raiz, porque muitas vezes você compartilha um grupo musical, né, grupo instrumental musical, com mais 20 entidades. Esse grupo musical, ele não tem tempo para elaborar uma música respeitando a regionalidade, as características do grupo, de vários grupos que ele toca. Ou seja, a gente acaba pegando um grupo musical que vai tocar a mesma música que tocou lá em Porto Alegre, vai tocar aqui em Santa Maria e vai tocar lá na fronteira. Então, já eliminou metade, 50% da nossa dança referente à nossa origem. Então, esse trabalho ele tem que ser pensado em conjunto. Música, dança, e ele tem que ser focado no que se lê, não no que se vê. Perfeito, show de bola, Lupe. Maíra... Posso dar uma... Vai, Sandro. Eu vou, de repente, chocar a todos. Eu dancei em 1986, no século passado, certo? E assim, pessoal, de boa, peguem os vídeos do Fegarte, se alguém tem alguma coisa de Mobral ainda, e olhem os grupos, mas olhem na sequência. Que grupo que era diferente um do outro? Eu dancei até 1988, 89, no Fegarte. Nosso professor era o mesmo. E sabe quantos grupos ele tinha naquele festival? Ele tinha 18 grupos. Perguntem para mim o que era diferente corporalmente de um grupo que ele ensaiava em Santa Maria, que ensaiava na Serra, que ensaiava no Planalto. O que tinha de diferente dos grupos? Só a roupa, gente. Só a roupa. Depois, lá a partir de 1990, é que começou, 91, 92, a mudar a movimentação de conhecimentos. Mas dizer que antes nós éramos muito diferentes, nós não éramos diferentes. Nós tínhamos roupas diferentes. Porque eu tinha um professor que dava aula a mais de 200 grupos. Um exemplo, né? Todos nós aqui que estamos aqui também tem isso aí. Então, eu acho que é o cuidado de fazer isso, é prevalecer dentro das características da identidade de cada grupo. Daqui a pouco ele não tinha tempo, ele chegava lá e ia fazendo quase que igual ao que fazia com a gente. E aí ele foi fazendo várias formas. E naquela época não havia diferenciação.
Pessoal, tudo o resto vocês podem olhar, né? Sandro, Maíra, só abre o teu aí. Tony, o Camilo mandou uma resposta em relação ao Levante, que o pessoal estava em dúvida ontem. Ah, Como ele não conseguiu entrar, ele mandou um áudio. Não, Maíra, segura o áudio dele. Vamos focar aqui, a gente vai se perder. Depois todo mundo tem. Beleza. Discutiu aqui. Pessoal, quem é que tinha levantado a mão, Maíra? E só para a gente. Amanda. É no mesmo tema, Amanda? Sim. Tá, mas tu acha que não esgotou esse tema? Não, eu posso. Não preciso falar então, professor. Pode seguir. Tá, beleza. Então, assim, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender rápido para a gente resumir, senão a gente não vai fechar, tá? O que é tradicional, o que é folclórico? Na Argentina, as danças são folclóricas. No Rio Grande do Sul, elas são tradicionais. Por quê? Porque o seu Paixão e o seu Lessa, eles não viram essas danças ao vivo. Por exemplo, a Tirana do Lenço. Primeiro a ver a Tirana do Lenço, ou reconstituir ela, foi Sesimbra Jacques. Ele ensinou para as pessoas do Grêmio Gaúcho. O Grêmio Gaúcho parou de dançar, Sesimbra Jacques foi lá e recolheu com os últimos dançarinos o que era a Tirana. Feito isso, ele escreveu o seu livro. Os professores refizeram a Tirana. Tá? Aí veio um grupo de estudiosos e fez outro livro e refez a Tirana. E vocês hoje vão para a sala e refazem a Tirana. Então a gente dança a adaptação, da adaptação, da adaptação, da adaptação, e eles não conviveram com aqueles velhinhos. Eles não viram os velhinhos dançar a Tirana. Eles só viram alguns casais. Então ela é tradicional por isso. Ela não segue essa sequência, tá? Só que, por exemplo, um exemplo que foi citado. Ao se ler Paixão, a gente vai entender que a beleza das nossas danças está na simplicidade e na sua singeleza. Sempre ele vai falar isso aí. Mas, por exemplo, na Tirana, que é o exemplo que nós conversamos aqui, quando se lê a Tirana, que ninguém lia antes, começa a se perceber que existiam levantes e quadrinhas. Quando a gente faz as quadrinhas, que não foi o caso que eu fiz, não quer dizer que eu não sou tradicional se eu vi algo que estava escrito e que já era feito, entendeu? Então, isso que tem que ter cuidado quando nós estivermos observando, que não é porque eu não conheço que não é tradicional, certo? Não está baseado naquilo que eu conheço, naquilo que eu só vivi, mas sim naquelas obras que a gente está pesquisando. Vou apresentar para vocês um resumo rápido das nossas reuniões, tá? Depois eu explico para o grupo como é que a gente pode adquirir esse material e depois eu explico para quem está fora, tá? Todo mundo está visualizando aí? Tá? Ó, o resumo das nossas reuniões. A interpretação, dança, música e coreografia é da maior importância e validade, pois traduz as características de uma época, expressão de vida, uma coletividade, o desenvolvimento sociocultural de uma comunidade. Enfim, folk, que é o próprio sentir, agir e reagir natural do povo. Tá? Nós falamos sobre isso, só para a gente lembrar. Nós falamos sobre a cronologia da primeira geração coreográfica, que é a do fandango. Mais ou menos pelos livros que a gente tem, ela é a partir de 1753, com a entrada dos açorianos no Rio Grande do Sul. Expressão-chave, danças continentinas. Movimento origem, fandango ibérico, originou essa geração. Migração, tá? Chegaram através da colonização portuguesa e dos biribas ou birivas brasileiros. Característica cabocla açoriana. Geografia, encontrava-se próximo aos polos da civilização leste, noroeste e sudeste do estado, regiões de povoações mais antigas. Evolução, peão e prenda, homem e mulher não se tocavam. Tipologia das danças de expressões corporais, tá? Das expressões corporais. Movimento base masculino, sapateio, chamando a atenção feminina. Movimento feminino, meneios e sarandeios. Música versus danças, aqui a música segue o dançarino, tá? Musicalidade moderada para destacar sapateios. Instrumentação, tocada somente por viola, rabeca e percussões rústicas, como espora e facão. Cantor, era a peça fundamental, tendo o instrumental, inclusive, afinado por ele. Levantes importantes, sem ritmo, bem rasgado, destacando a figura do violeiro. Evolução, primeiro levante, partes cantadas, depois dança, partes sapateadas. A música, tá? Ops, voltei.
A música é totalmente dependente da viola, e por sua vez acompanha o dançarino caboclo. A musicalidade é bem rasgada e a cantoria é algo chorosa, pela origem mouro-ibérica, onde a viola predomina em dueto com rabecas. As cordas eram afinadas pelo cantor e estes eram a maior expressão melódica e interpretativa do musical. Sapateios e bate-pés cadenciados são feitos onde a batida da viola é rasgada para baixo, imitando os tempos do sapateio, onde a gaita realizava na baixaria esses mesmos rasgados, nos mesmos tempos de acompanhamento. Levantes são rasgados, interpretados o máximo pelo cantor na hora. Instrumentos musicais: viola, rabeca, espora, facão, pandeiro, usados como percussão: espora, facão e pandeiro. Levante, solo, cantos, levante e solo, cantos, solos e duetos. Batidas de violão também eram cobradas, inclusive de acordo com ciclos sempre característicos da dança por primeira geração. Sapateios deve ser tocado rasgados, primitivos, ou seja, batidas para baixo. Anu e tirana, por exemplo, isso todas as danças de primeira geração, nas híbridas e nas suas partes da primeira, tá? Algumas danças, tirando lenço, tatu com volta no meio, anu e balaio, tá? Nas suas respectivas partes aí. Existem outras danças, tá? Eu não sei qual é o nosso tempo aqui, mas ele está em 2 minutos e um pouquinho. É por aí que eu abro para quem quiser falar. Agora, se isso é um resumo nosso, ele foi pego dos materiais que a gente tem, inclusive do material que o Manuel me enviou. Pode abrir o microfone e comentar. Ninguém? Então, o Camilo citou aqui que ele falou sobre o levante e a parte tradicional. Daí, não sei se você quer que coloque esse áudio dele depois no grupo ou se eu solto aqui. Acho que pode pôr no grupo do Telegram e depois a gente discute ali, pode ser? Tá? Pessoal, como a gente vai conseguir esse material? Lá no Telegram a gente conversa, pode ser? Alguém quer fazer algum comentário? Eu sei que agora eu fui rápido. Alguma coisa ficou para trás, os guris que estudaram até agora? Quem era do sapateio? Quem era do sarandeio? Acho que sarandeio foi complementado. Tá, sapateio ficou, sarandeio tem complementado. Sapateio também ficou ok. Hã? Sapateio também ficou ok, era eu e o Thiago, né? Tá. Isso, Levantes, ficou ok, sapateio. Levantes ficou ok? Era e o Da minha parte, sim. Eu acho que sim, professor. Acho que tranquilo. Tá, e movimentos do homem e a mulher não se tocar, ficou ok, Sandra? Ok. Ficou alguma coisa que não ficou legal? Eu só vou deixar uma pergunta, só uma pergunta para os colegas conversarem, pode ser lá no Instagram, não no Telegram. No Fandango pode conversar ou não? Depois lá vocês respondem. Tu matou o pessoal que está aqui olhando o Instagram agora. Muito obrigado por hoje, pessoal. Lá no Telegram eu explico como é que a gente pode adquirir esse material, tá? Espero vocês no Telegram para enviar esse material lá, tá? Um grande abraço. Feito.